O planeta Terra. Lar de uma infinidade de organismos, e dentre todos eles se encontra a aranha. Ela pertence à ordem Arani, do filo Artrópoda, e está presente em diversos habitats e possui uma incrível diversidade. Todavia, uma pergunta fica no ar: como elas percebem o mundo? Desde o uso de seus sentidos, quanto ao processamento dessas informações. E é isso que será abordado neste vídeo. O comportamento das aranhas, como de todos os animais, é controlado pelo sistema nervoso central. Dos vários tipos de órgãos sensoriais que coletam informações sobre o ambiente, por exemplo, mecanorreceptores, quimiorreceptores e receptores visuais, os mecanorreceptores são os mais importantes entre as aranhas. Os órgãos sensoriais são não apenas janelas para o mundo exterior, mas agem como filtros seletivos que fornecem uma imagem do meio ambiente. Em comparação com outros artrópodes, as aranhas têm um sistema nervoso central altamente condensado. Ao invés de uma cadeia de gânglios interconectados que se estende por todo o corpo, as aranhas têm apenas dois gânglios compactos, o gânglio supra e subesofágicos. Ambos estão localizados no prossoma. A superfície do sistema nervoso central é coberta por uma camada de tecido conjuntivo, que é bastante espessa em ortognata. Os corpos celulares dos neurônios são encontrados principalmente no lado ventral do sistema nervoso central, e a maioria deles emite apenas um único axônio, isto é, eles são pseudo-unipolares. Vários tipos diferentes de neurônios podem ser distinguidos, dos quais acredita-se que os maiores sejam os motoneurônios, outros são os interneurônios, que conectam diferentes gânglios, e alguns podem ser identificados como células neurosecretoras. O número total de motoneurônios foram contados sendo 900 para uma aranha-orbe feminina, Argiope, mas apenas 60 para o macho. O sistema nervoso inteiro contém aparentemente 30.000 neurônios, 13.000 dos quais pertencem ao gânglio supraesofágico. Na aranha errante de maior envergadura Cupienius, 100.000 neurônios foram contados para todo o sistema nervoso central, 51.000 no gânglio supraesofágico e 49.000 no gânglio subesofágico. A sinapse típica é chamada de sinapidíade, na qual uma fibra pré-sináptica contendo vesículas sinápticas contata duas fibras nervosas pós-sinápticas. Podemos ver neste diagrama uma típica sinapse díade, encontrada no sistema nervoso da aranha, no qual uma fibra pré-sináptica contata duas fibras pós-sinápticas, representadas pelos números 1 e 2. As vesículas sinápticas representadas por SV agregam em torno de uma densidade pré-sináptica D, fundindo-se com a membrana celular indicada pelas setas, e liberam seu neurotransmissor na fenda sináptica C. Este arranjo divergente de sinapses é comumente visto no sistema nervoso central de artrópodes. Muitas vezes a conectividade é muito mais complexa, por exemplo, formando sinapses seriais ou recíprocas entre várias fibras nervosas diferentes. O neurópilo é uma densa rede de fibras nervosas, e a maioria das conexões sinápticas ocorre ali. Durante o desenvolvimento pós-embrionário, o número de fibras nervosas que formam um neurópilo aumenta acentuadamente a ramificação repetida dos processos dendríticos. O número de neurônios dentro do córtex permanece constante, no entanto. Assim, o crescimento aparente do sistema nervoso central é causado principalmente por um aumento do neurópilo. Em aranhas muito jovens, o sistema nervoso central ocupa quase 50% do volume do prossoma. Em aranhas adultas, o volume cai de 5 a 10%, mesmo que em adulto ele seja 10 a 20 vezes maior do que em estágios iniciais de ninfa. Em termos de peso, o sistema nervoso central da aranha compõe apenas 0,1% do peso corporal total em uma tarântula, mais 2,5% em aranhas-lobo e mesmo 5%
em aranhas saltadoras. Essas diferenças são mais prováveis devido aos centros ópticos, que são muito mais pronunciados nas aranha-lobo, que são visualmente orientadas, e nas aranhas saltadoras. Os neurotransmissores principais nesse sistema são a acetilcolina, cerca de 10 diferentes aminoácidos, por exemplo, glutamina, glicina, ácido gama-aminobutírico, ou GABA, serina e taurina, e várias aminas biogênicas, por exemplo, histamina, serotonina, dopamina e norepinefrina. As aranhas não possuem ouvidos, geralmente um pré-requisito para a audição. Todavia, apresentam pelos que sentem vibrações através das superfícies. Neste quesito, entra-se uma questão de tato, no qual está envolvido mecanorreceptores que respondem a estímulos externos, como toque, vibrações do substrato e correntes de ar, e também mantém a aranha informada sobre as posições das pernas e articulações. Normalmente, existem diferentes tipos de receptores para os vários estímulos. Todavia, receptores estruturalmente semelhantes podem ter funções bastante diferentes. O mecanorreceptor mais comum é a sensila. Pode aparecer como um simples pelo tátil ou como um pelo filiforme mais complexo, um tricobótrio. Enquanto os pelos táteis são distribuídos por toda a superfície corporal, os tricobótrios ocorrem apenas nas extremidades. Outros mecanorreceptores menos evidentes, mas ainda assim característicos de aranhas, são as sensilas em fenda. Esses pequenos órgãos sensoriais estão no exoesqueleto em pontos estratégicos. Além desses mecanorreceptores externos, existem proprioreceptores internos dentro das pernas. Estes medem as posições relativas das articulações. Aqui se pode ver sensilas capilares mecanossensíveis. Na imagem A haste do pelo surge de um encaixe distinto da cutícula. Este encaixe estreito permite apenas um movimento limitado do eixo do pelo. Na imagem B, um soquete plano e assimétrico determina o movimento essencialmente em um plano. A linha branca indica o eixo para o movimento de subida e descida. Na imagem C, se tem um forte pelo das partes da boca de uma tarântula, sendo possível observar um padrão de impressão digital na cutícula da haste capilar. Na imagem C, se tem um forte pelo das partes da boca de uma tarântula, sendo possível observar um padrão de impressão digital na cutícula da haste capilar. A pilosidade das aranhas é notória, e é certamente essa característica que mais contribui para a versão geral que muitas pessoas têm das aranhas. Tocar apenas um único fio desencadeia fuga ou reações agressivas da aranha. Se certos pelos táteis da coxa estiverem dobrados, a aranha Copienius reage levantando abruptamente todo o seu corpo, ganhando assim mais distância do solo. É difícil de imaginar que os milhares de pelos no corpo de uma aranha sejam todos internos, mas o exame de cortes histológicos mostra que de fato todos os pelos grandes, móveis e articulados têm uma inervação tripla. 3 terminações nervosas dendríticas estão ligadas à base do pelo e monitoram os movimentos da haste. Registros eletrofisiológicos mostram que os pelos táteis reagem como os receptores fásicos típicos, ou seja, apenas mudanças a partir da posição de repouso são respondidas com impulsos nervosos. Além disso, a flexão inicial do pelo provoca mais impulsos nervosos do que seu retorno à posição de repouso. O contato direto com o pelo tátil causa não apenas uma deflexão, mas também uma flexão de toda a haste capilar. Isto é principalmente devido à amplitude limitada de movimento, 12 a 15 graus no máximo, que ocorre dentro do encaixe estreito. Como consequência, o pelo é mais sensível a pequenos deslocamentos do que a grandes deflexões. O fato de os terminais dendríticos serem apenas indiretamente ligados à base do pelo por meio de fibras extracelulares é interpretado como proteção contra danos mecânicos ou superestimulação.
Na maioria das aranhas, o sentido da visão desempenha apenas um papel menor no comportamento. Muitas aranhas são ativas à noite e, portanto, são mais dependentes de pistas táteis e químicas do que à vista. Para aranhas de teia, estímulos visuais parecem ser especialmente desnecessários, uma vez que essas aranhas podem construir suas teias à noite e podem capturar suas presas na escuridão total. Mas concluir dessas observações que a visão é irrelevante para essas aranhas seria prematuro. A Tecelã orbe, Araneus sespunctatus, pode detectar mudanças muito sutis na intensidade da luz. A hora em que ele deixa seu retiro à noite está aparentemente intimamente relacionado com a diminuição da luz ao entardecer. Outros tecelãs de orbes caem muito rapidamente nos centros de suas teias quando um observador se aproxima deles, e esse comportamento é provavelmente uma resposta a estímulos visuais sozinhos. A visão é importante para algumas aranhas que não sejam tecelã orbes. A família Agellanidae e aranhas-lobos podem perceber a luz polarizada e usam para se orientar. Para a maioria das aranhas de caça moderna, o sentido da visão é importante, não só para capturar as suas presas, mas também para reconhecer o sexo oposto durante o namoro. Aranhas saltadoras mantidas no escuro não podem capturar presas ou notar um cor específico. No entanto, isso não é verdade para todas as espécies. Tritiplaníceps é capaz de capturar presas sob luz vermelha e ao mesmo tempo no escuro. Aparentemente, ele usa sinais vibratórios para uma orientação bem-sucedida. A maioria das aranhas tem 8 olhos dispostos em 2 ou 3 fileiras na carapaça frontal. Estes são referidos como olhos medianos anteriores, olhos laterais anteriores, olhos medianos posteriores ou olhos laterais posteriores, de acordo com sua posição. Todos os olhos são ocelos, ou olhos simples. Por baixo de uma única lente cuticular encontra-se um corpo vítreo celular e as células visuais, que juntamente com o pigmento, as células compõem a retina. Estruturalmente, os olhos são de 2 diferentes tipos, olhos principais e olhos secundários. Os olhos principais são sempre os olhos medianos anteriores, as partes sensíveis à luz, rabidômeros, de células visuais situam-se distalmente, isto é, eles apontam para a luz e são assim chamados olhos evertidos. Como os olhos principais não possuem uma camada refletora, eles aparecem pretos. Em algumas aranhas, a retina pode ser deslocada lateralmente pela ação de 1 a 6 músculos, o que leva a um aumento considerável do campo visual. A focagem real da imagem não ocorre. Isso não é realmente necessário, uma vez que as lentes são pequenas e de curta distância focal, proporcionando uma grande profundidade de campo para objetos a curta distância. Em Cupianus, um objeto não deve estar a menos de 4 mm de distância para que os olhos principais estejam em foco, de 7 a 19 mm de distância para que os olhos secundários produzam uma imagem nítida. Enquanto os olhos principais são estruturalmente bastante uniformes na maioria das aranhas, os olhos secundários diferem consideravelmente entre as diferentes famílias de aranhas. Como essas diferenças são pequenas entre os membros de uma família, a anatomia dos olhos secundários tem sido usada para a sistemática de aranhas. O paladar envolve o contato com uma substância geralmente em alta concentração, considerando que o olfato envolve as substâncias voláteis que afetam os receptores ao longo de grandes distâncias, e muitas vezes em concentrações muito baixas. Podemos ver que os pelos quimiosensíveis têm um soquete largo, uma haste de cabelo curva com uma ornamentação espiral, e uma ponta romba indicada pela seta. E se vê uma ponta com uma abertura de poro distinta indicada pela seta, que é típico dos pelos gustativos. Os quimiorreceptores mais importantes das aranhas são os quimiorreceptores de contato, ou pelos gustativos, que são encontrados principalmente nos segmentos distais das pernas e palpos. Em primeiro relance, essas sensilas capilares se assemelham aos cabelos táteis,
normais, mas diferem delas em 3 aspectos. 1. Eles surgem em um ângulo acentuado, cerca de 70 graus da superfície da perna. 2. A haste do cabelo é em forma de S. E 3. A ponta do cabelo está aberta para fora. Cada pelo gustativo é geralmente inervado por 21 células sensoriais, 2 terminações nervosas, mecanorreceptores, com corpos tubulares que terminam na base do pelo, enquanto os outros 19 dendritos quimiosensíveis atravessam a haste do pelo até a abertura próxima à ponta do pelo. Uma aranha adulta, por exemplo, a araneus, podem ter mais de 1000 pelos quimiosensíveis, a maioria dos quais se concentram nos taços das primeiras patas. Essa distribuição ajuda a explicar muitas observações do comportamento das aranhas. Por exemplo, as aranhas aceitam prontamente moscas recentemente mortas depois de tocá-las brevemente com as patas. As velhas moscas mortas, em contraste, são rapidamente descartadas. Aparentemente, as aranhas podem determinar as propriedades químicas de um substrato simplesmente sondando com seus tarsos. Essa habilidade foi notada em muitas aranhas diferentes e ganhou o termo sentido, gosto pelo toque. A observação de que a maioria das aranhas solta certos insetos ou carrapatos após tocá-los brevemente pode ser facilmente explicado pela presença de produtos químicos detectados pelos gustativos. Além de testar a qualidade dos alimentos, também são utilizados quimiorreceptores de contato durante o namoro ou acasalamento. Muitas aranhas terrestres masculinas seguem o rastro de um feminino e muitas vezes começam seus rituais de namoro como batuque, quando eles localizam fios de encontro que ela estabeleceu. Enquanto caminha ao longo dos fios da fêmea, o macho manterá o interior de ambos os palpos em contato próximo com o seu fio. Curiosamente, os palpos masculinos têm cerca de 3 vezes mais quimiosensíveis do que os pelos da fêmea. Muito provavelmente, algumas substâncias específicas, feromônios sexuais, estão associadas à seda da fêmea. Eles podem desencadear comportamento de corte do macho. Se as fiandeiras de fêmeas forem seladas com cerca para que nenhuma seda possa ser depositada no chão, então o macho não a corteja. Já se sabe há muito tempo que as aranhas reagem a estímulos químicos. Assim como os humanos podem diferenciar entre o olfato e o paladar, as aranhas também podem. Com substâncias altamente voláteis, como os óleos essenciais, pode-se facilmente provocar uma reação comportamental da aranha simplesmente colocando um composto perto do animal. Substâncias fortemente odoríferas geralmente fazem a aranha correr longe, ou pelo menos exibir uma reação local, como afastar uma perna. Embora tal experimento prove a existência de um sentido olfativo, eles nos dizem pouco sobre o significado do olfato em condições naturais. No ambiente natural, a aranha provavelmente usa o olfato para encontrar um companheiro durante o cortejo e talvez para reconhecer presas e inimigos. Foi demonstrado que as aranhas machos são aparentemente atraídas pelo cheiro exalado da fêmea. Um macho não será atraído por uma fêmea até pouco antes de sua última muda. Imediatamente após a muda, no entanto, muitas vezes vários machos se reúnem em torno de sua teia. Provavelmente, a fêmea matura produz uma substância específica do sexo, que são os feromônios sexuais, que atraem o macho. Tais efeitos feromonais são bem conhecidos de estudos de insetos, como borboletas, e os feromônios envolvidos foram analisados quimicamente em grande detalhe. Os feromônios sexuais, apenas algumas aranhas foram identificados quimicamente, como por exemplo o R3. Embora possa haver uma dúvida sobre a capacidade da aranha de cheirar, a localização dos órgãos olfativos está em debate há muito tempo. Os órgãos do tarso permaneceram candidatos prováveis desde que foram descritos pela primeira vez em detalhes por Blumenthal, em 1935. Geralmente, os órgãos tarsais são pequenas depressões do lado dorsal de cada tarso. Embora em algumas famílias de aranhas possam aparecer com uma forma de bastonete, como o cabelo.
Em ambos os casos, eles são inervados multiplamente por cerca de 20 neurônios e conectados a um ambiente externo por 7 pequenos poros. As terminações dendríticas de 7 centílias estão dentro da fossa cuticular brilhante. Visão interna do órgão tarsal em cupiênios, mostrando as manhinhas dendríticas saindo da fossa cuticular. No entanto, de acordo com os estudos mais recentes, os órgãos tarsais são principalmente higroreceptores. Cada uma das 7 sensilas consiste em 3 células sensoriais, 2 respondendo à mudança de umidade e o terceiro reagindo à mudança de temperatura. Eles permitem que as aranhas encontrem a umidade certa em seu ambiente e também encontrem águas ou gotículas de orvalho, que geralmente podem absorver diretamente. Todavia, o órgão do tarso não responde a certos odores pugnantes, como ácidos ou vapor de amônia. Parece ser não responder a álcool, aldeídos, ésteres e assim por diante, e aromas naturais que chegam de outras aranhas ou insetos. Assim, ainda nos restam as questões de onde os receptores de odor da aranha estão, geralmente localizados. Um suposto órgão olfativo foi descrito entre o rosto e os palpos, mas sua função nunca foi determinada. A dor, em um sentido de conscientemente percebida, continua sendo uma noção subjetiva aplicável nos humanos, todavia instável nos animais. Mas quando definida como um fenômeno fisiológico induzido em um animal por estímulo que é doloroso para nós e resultando em uma resposta protetivo-evitativa para este animal, dessa maneira a dor é possível de se testar em sujeitos não humanos. Sendo assim, certos componentes químicos do veneno, que são dolorosos para humanos, também são responsáveis por provocar uma resposta natural de autopreservação em aranhas. Como, por exemplo, dessa resposta à dor, um estudo percebeu uma autonomia na perna, que é a capacidade que alguns animais possuem de liberar partes do seu corpo em uma automutilação usada por meio de defesa contra a predação, podendo essas partes regenerar-se ou não após um período de tempo. Um mecanismo especial permite a minimização do sangramento no lugar da liberação da perna. A autonomia também pode ocorrer também em momentos em que uma aranha é picada na perna enquanto tenta capturar um inseto venenoso. A resposta ocorre segundos antes do veneno poder ter ação letal e espalhar pelo corpo da aranha. Um mecanismo de detecção pelo qual as aranhas detectam substâncias químicas nocivas injetadas como venenos pode ser fundamentalmente semelhante ao dos humanos, associados à percepção da dor.